Graças a esse novo mercado, eu faturei nos últimos 2 dias o que eu faturava em um mês trabalhando no emprego tradicional. E esse aqui foi o meu resultado dos meus últimos 30 dias. Quer saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Olá pessoal, quando alguém fala de criminosos perigosos que são presos por muitos anos, nós logo imaginamos bandidos adultos. Vocês sabem, alguém assustador, barbudo e tatuado da cabeça aos pés. No entanto, no longo da história da humanidade, já aconteceram vários casos em que criminosos muito jovens acabaram detrás das grades e passaram muitos anos na prisão. E não estamos falando de personagens de ficção ou dos quadrinhos, como Bane, por exemplo. Estamos falando de pessoas reais. Hoje mostraremos 10 crianças que cresceram na prisão. Vamos lá. Natsume Tsuji. Se você sabe pelo menos um pouco sobre a cultura dos animes, pode ser que já tenha ouvido falar de uma personagem chamada Nevada Tan. Não, ela não é uma heroína de um anime popular ou de algum quadrinho japonês, mas sim uma personagem muito conhecida na internet. No entanto, se você nunca ouviu esse nome e não tem ideia do que estamos falando, já explicaremos tudo. Em 2004, o Japão inteiro ficou chocado com um ataque brutal de uma estudante de 11 anos a uma colega da mesma idade. Durante muito tempo, o nome real da criminosa não foi revelado devido à sua idade, mas todos sabiam que no dia do crime a menina estava vestida com uma jaqueta com a inscrição Nevada, daí o apelido Nevada Tan, embora em declarações oficiais a polícia usasse o nome de Garota A para referir-se a ela. No entanto, um repórter de um dos canais japoneses acabou revelando por descuido o nome verdadeiro da menina, Natsume Tsuji. Por causa da brutalidade do ataque, o governo japonês chegou a considerar a redução da maioridade penal, mas no fim das contas, a Nevada Tan foi internada em um hospital psiquiátrico para um tratamento compulsório prolongado. Não se sabe se o tratamento funcionou ou não, mas depois que foi liberada em 2013, a menina e sua família mudaram o seu local de residência e desde então nunca se soube mais nada sobre ela. Graham Young. Ao olhar para esse rapaz sorridente, é difícil imaginar que ele seja capaz de fazer algo ruim. No entanto, desde criança, Graham Young já se interessava por venenos e, ao completar 12 anos de idade, tinha um bom conhecimento de química e farmacologia. Então, o pai do menino lhe deu um kit de equipamentos para jovens cientistas para encorajar os seus estudos, sem nem imaginar o que isso poderia causar. Um dia, o Graham leu um livro sobre um veneno cujos rastros eram quase impossíveis de detectar. Então ele decidiu verificar se isso era verdade. Assustador, não é mesmo? Primeiramente, ele escolheu uma colega de classe como cobaia, mas não pôde concluir a experiência com ela, e por isso decidiu passar para sua madrasta. Depois que o experimento deu certo, ele não parou mais e continuou testando o veneno em outros membros da família. Apesar do incrível talento para a química, o Graham definitivamente tinha alguns problemas de memória. Ele constantemente esquecia qual alimento tinha sido envenenado. Assim, várias vezes ele acabou tomando do seu próprio veneno em pequenas doses e sofreu suas consequências. Talvez, devido a esses mesmos problemas de memória, o jovem envenenador esqueceu alguns ingredientes e receitas detalhadas de todas as suas terríveis misturas, numa mesa da escola. Um professor de química os encontrou e obviamente avisou a polícia. Aos 15 anos de idade, o Graham foi detido e internado em um hospital psiquiátrico por 9 anos. Depois de ser solto, ele voltou a ocupar-se de sua antiga paixão e logo foi preso novamente. Só que desta vez, ele recebeu a pena perpétua. John Venables e Robert Thompson. É difícil de imaginar, mas esses meninos foram parar atrás das grades quando tinham apenas 10 anos de idade. Ambos cresceram em famílias muito problemáticas e, portanto, já era de se esperar que eles cometessem um crime tão cedo. No entanto, os detalhes deste crime foram realmente chocantes, pois a vítima foi uma criança de 2 anos de idade. Não falaremos sobre os detalhes do que aconteceu porque são muito terríveis. Durante o julgamento, John e Robert não se mostraram arrependidos, mas apenas ficaram um pouco
pouco assustados. Como o caso ocorreu no Reino Unido, os meninos receberam a pena máxima para sua idade, 10 anos de prisão para cada um. Mas em 2000, após 7 anos de prisão, o veredito foi revisado e no ano seguinte, os jovens criminosos foram soltos. Devido à fama do caso, eles receberam outros nomes e um novo local de residência. No entanto, em 2010, John Venables foi preso novamente por outra acusação, que aliás estava indiretamente relacionada com a primeira. Mas novamente preferimos não contar os detalhes deste crime. Jesse Pomeroy. Agora voltaremos brevemente ao século XIX. Não vamos contar histórias sobre o misterioso Jack o Estripador. O próximo criminoso da nossa lista estava agindo do outro lado do Atlântico, nas ruas de Boston. Jesse Pomeroy nasceu em uma área pobre e sua família era bastante problemática. Por essa razão, ele não teve lá uma infância muito feliz. Talvez seja por isso que ele decidiu divertir-se de uma maneira terrível, zombando cruelmente das crianças mais novas. Seja como for, o Jesse foi detido e mandado a uma prisão correcional, de onde foi solto ao fazer 14 anos de idade. Ele quase que imediatamente voltou ao seu velho hábito, embora de maneira mais ampla. Ele foi novamente preso e levado a julgamento, onde foi culpado por seus crimes violentos. Apesar de que a acusação exigia que o adolescente recebesse uma pena de morte, o juiz não ousou assumir tal responsabilidade. No final, o criminoso de 16 anos foi condenado à prisão perpétua, em uma cela solitária. Atrás das grades, Jesse não gastou o seu tempo em vão. Ele aprendeu várias línguas, escreveu poemas e escreveu infinitos pedidos de perdão. No entanto, tudo isso não o impediu de tentar fugir da prisão mais de 10 vezes, mas todas as suas tentativas falharam. Pomeroy passou toda a sua vida atrás das grades e morreu aos 73 anos. Irmãos Beaver. Em julho de 2015, Robert, de 18 anos, e Michael, de 16, não só cometeram o terrível assassinato de seus pais, irmãos e irmã de 5 anos, mas eles também orgulhosamente contaram o que fizeram à polícia e disseram que este era apenas o primeiro passo de uma série de assassinatos em série. Esses dois chegam a dar arrepios, mas eles parecem bastante normais. Para nós, continua sendo um mistério o que foi exatamente que os levou a cometer esse crime terrível, ainda mais contra a sua própria família. Felizmente, nesse dia fatídico, pelo menos a irmã de 13 anos de Robert e Michael conseguiu sobreviver. Foi ela que chamou a polícia e que mais tarde esteve presente no julgamento dos dois. Os criminosos foram sentenciados a longas penas e, pelo que parece, não receberão uma soltura antecipada nos próximos anos. Joshua Phillips. Os pais costumam dizer frases como "vai brincar ao ar livre" e "deixe de ficar tanto tempo no computador". Bom, nem sempre essas saídas ao ar livre podem terminar bem. Foi o que aconteceu com Joshua Phillips. Ele estava jogando beisebol com sua vizinha de 8 anos e, acidentalmente, segundo ele, bateu na cabeça dela com um taco. O acontecimento deixou Joshua tão assustado que ele, por algum motivo, decidiu não parar por ali. Quando a polícia e voluntários começaram a procurar pela menina desaparecida, o menino até se juntou a eles como um membro exemplar da comunidade. Ele só esqueceu de mencionar o que aconteceu. A busca não teve sucesso, apesar da grande recompensa oferecida em troca de qualquer informação sobre a menina. Talvez este caso ainda não tivesse sido resolvido se a mãe de Joshua não tivesse encontrado acidentalmente algumas evidências do crime no quarto do menino. Ela imediatamente reportou sua descoberta à polícia. O menino foi detido no mesmo dia na escola e ficou sob vigilância intensiva durante toda a investigação para que os vizinhos irritados não pudessem alcançá-lo. O tribunal condenou Joshua à prisão perpétua, sem o direito à liberdade condicional. Isso porque as leis do estado da Flórida na época proibiam a condenação à morte de pessoas menores de 16 anos. Hoje, Joshua Phillips tem 33 anos e ainda está sob custódia, embora seus advogados não desistam de tentar reverter o caso. Christian Fernandes.
Como muitas outras crianças em nossa lista, Christian Fernandes cresceu em um ambiente extremamente infeliz, cheio de vários eventos desagradáveis e inadequados para uma criança. Em março de 2011, ele estava sozinho com seu pequeno meio-irmão enquanto sua mãe estava ausente. De acordo com Christian, com 11 anos de idade na ocasião, eles estavam brincando quando a criança acidentalmente bateu a cabeça num estante. No entanto, a polícia duvidou da veracidade dessas palavras, e isso não é surpreendente, dado o tipo de família em que o crime ocorreu. E qual foi a reação da mãe? Bem, ela simplesmente não fez nada. Durante um dos interrogatórios, o menino admitiu o crime e, embora muitos meios de comunicação tenham escrito sobre uma possível prisão perpétua para ele e cerca de 30 anos para a mãe, o tribunal condenou Christian a 7 anos de prisão. Dizem que o juiz levou em consideração seu passado triste, sua idade e, ao mesmo tempo, sua confissão. Quem sabe, talvez o garoto realmente possa se recuperar. Jordan Brown. Crimes terríveis são cometidos não só por crianças de famílias desfavorecidas. Por exemplo, a vida de Jordan Brown pode ser chamada de bastante feliz. Pai, madrasta, 2 irmãs mais novas, uma casa acolhedora e tudo o que um garoto de 11 anos precisa para viver bem. Uma manhã, antes de sair para o trabalho, o pai de Jordan pediu-lhe para arrumar o seu quarto, pois visitas chegariam em breve e Rocky, a madrasta do menino, estava grávida. Quando o pai saiu, tudo estava perfeitamente normal e Jordan e sua irmã foram para a escola logo em seguida, como de costume. No entanto, logo descobriram que antes de sair, o menino utilizou a espingarda juvenil que lhe foi dada de presente de Natal para atirar em sua madrasta. Os investigadores não conseguiram descobrir o motivo desse terrível ato. Talvez Jordan estivesse chateado com a obrigação de limpar a casa. Seja o que for, apesar da pouca idade, o menino foi condenado à prisão perpétua. No entanto, posteriormente, o caso voltou repetidamente ao tribunal e, no final, em 2013, verificou-se que não havia provas suficientes para uma condenação. Após inúmeros recursos e críticas, o tribunal permitiu que Jordan Brown fosse solto e tentasse recomeçar a vida.